preparar sermões e como apresentar de maneira bem simples. Você vai compreender aí essa dinâmica. Vamos ver se vai chegando mais alguém. Na medida que for chegando, a gente vai postar depois no grupo. E é interessante que vocês estejam aí para a gente não ficar sozinho aqui e ter uma interação. Eu pensei em gravar, mas achei melhor ao vivo, para a gente poder, então, tirar dúvidas, vocês poderem fazer perguntas e a gente interagir aqui neste momento, ok? Vamos lá, então, a nossa aula de imensão. Aí está pedindo permissão para você aceitar aí, dizer que entendeu, né? Que a partir de agora essa transmissão está sendo transmitida para outras pessoas e que a sua imagem também vai estar sendo transmitida, ok? Se você dá o entendi aí, você está permitindo. Se você não quiser fechar só a câmera, pode fechar, não tem problema, ok? A partir de agora, então, já estamos no YouTube, tá? Para poder compartilhar, você que está assistindo agora no YouTube, esse é o curso de como preparar sermões e apresentar. Hoje nós, em especial, vamos falar sobre a homilética e a oratória. E na próxima sexta-feira, nós vamos falar outro tema já, sem ser a homilética e a oratória, né? Já vamos dar um complemento maior a respeito do sermão, da apresentação do sermão. Você já consegue visualizar a minha tela aí já? Pronto, minha tela já está aí, para você, então, acompanhar aí Universidade de Líderes, e homilética e oratória, ok? Então, visualizando aí, dá um ok aí para mim aí. Pronto, beleza, Hélio, obrigado. Bem, vamos então iniciar aqui, sem mais delongas. Quero fazer uma oração pedindo a iluminação, pedindo que o Espírito Santo possa nos iluminar, para que o que a gente for falar aqui, você possa compreender e colocar em prática também. O Espírito Santo, ele deve ser esse agente que deve conduzir tudo em nossas vidas. Então, eu vou fazer uma oração aqui, vou pedir para que você feche seus olhos aí e a gente ore junto aqui, confirmando aquilo que nós vamos falar com o nosso Papai do Céu. Querido Deus e bondoso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, na certeza de que o Senhor ouve e que o Senhor responde às nossas petições. Neste momento, pedimos para que o Senhor nos conduza nesse treinamento, que nos dê a iluminação dos altos céus para compreender aquilo que precisamos compreender a respeito de como preparar, como nos capacitar e preparar o sermão, apresentar a Tua palavra com eficácia para a membresia da igreja, para aquele que precisa ouvir a Tua palavra de maneira simples e ser atingido e conquistado pelo aquilo que for apresentado. Pai, nós pedimos agora sabedoria dos altos céus, entendimento, inspiração e iluminação, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos líderes de esperança, essa é a Universidade de Líderes, onde nós temos aqui o objetivo de capacitar, treinar você para melhor servir nesse ministério de salvar do pecado e guiar no serviço. Hoje o nosso tema é homilética e oratória. Então, nós vamos descobrir aqui, primeiro, o que é essa palavrinha homilética, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre essa palavrinha aí. É uma palavrinha de origem grega, né? Os gregos, eles davam esse nome, homilia, a uma conversação. Quando acontecia uma conversação, eles davam o nome de homilia. E é por isso que da homilia que se deriva a palavra homilética. Os romanos também, eles davam o nome de sermones a uma conversação também. Então, esses dois termos, eles são sinônimos, ou seja, significa conversa. Tanto homilia como sermones significa conversar. E é isso que você faz quando você apresenta um sermão para a igreja. Você está conversando com a igreja, você está ali apresentando a tua ideia, aquilo que você idealizou, a tua tese. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente, mas é isso que é a homilética. A homilética é a arte de planejar e elaborar um discurso. A homilética, ela prepara o discurso e a oratória apresenta. Então, você vê, a homilética é a arte de você planejar e elaborar o discurso. Agora, a oratória já é diferente. A oratória é a arte de você apresentar. Ambas
objetivo persuadir o ouvinte. Quando você prepara uma mensagem, um sermão, você está ali com o objetivo de persuadir o seu ouvinte. Mas se a eloquência não há oratória, tem que ter eloquência. E a eloquência é algo que tem que fazer parte da oratória junto com a homilética, tá bom? E o que é eloquência? Eloquência é uma palavra que deriva do latim, eloquentia, significado de eloquência é falar bem, falar bem. E a retórica, ela também deriva dessa palavra latina rhetos, que significa a palavra falar. No hebraico seria davar, falar. Então, a homilética nada mais é do que acompanhada de eloquência e da retórica, que é falar, apresentar bem, falar bem a palavra. E neste momento em que eu falo de falar bem, de apresentar bem a palavra, você deve estar lembrando aí daquele texto lá de 2 Timóteo, né? Que o pregador ele deve se apresentar como um homem que manuseie bem a palavra, tenha conhecimento da palavra. E é isso que significa a eloquência e a retórica, juntamente com a homilética. Agora, eloquência, ela é um conjunto de qualidades de um orador. O orador ele tem um conjunto de qualidades que leva seus ouvintes a acatarem as suas ideias ou pensamentos. Então, quando você vai apresentar um sermão, uma palestra, você tem que usar da eloquência, porque essa eloquência ela é esse conjunto de qualidades de um orador e que tem esse objetivo de persuadir, levar o seu ouvinte a acatar ali as suas ideias e pensamentos que você elaborou no seu sermão, ok? Então, Corax Sofista, lá em 500 a.C., foi quem primeiro ele pensou nesse tipo de discurso com o objetivo de organizar as ideias e os pensamentos. E ele começou a estruturar as ideias e pensamentos, colocando pelo menos aí 3 pontos importantes para a organização, que é a introdução, o argumento e a conclusão. Então, isso é interessante quando você tem isso em mente e que você passa agora a organizar as suas ideias com esse passo a passo de introdução, argumentação e a conclusão. Eu vou falar mais um pouco sobre isso. Nas próximas lâminas, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aí da introdução, da argumentação e também da conclusão. Então, pegue a caneta agora aí, se você não pegou, pegue o papel aí, para que você possa, então, acompanhar junto comigo aí. Deixa eu só tentar aqui fechar essa aba, que essa aba aqui, ela termina me atrapalhando aqui um pouco. Deixa eu ver aqui onde é que eu fecho essa aba aqui. Você que está aí no YouTube, você pode também compartilhar esse treinamento com outras pessoas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu oculto essa linha aqui do tempo aqui. Aqui, ocultar, tal. Pronto, aqui consegui ocultar. Beleza. Então, agora vai ficar melhor para mim poder apresentar o slide. Então, vamos seguir em frente aqui. A gente vai agora anotar algumas ideias aqui, que é o passo a passo aqui de como preparar o sermão, ou seja, são partes do sermão. Quais são as partes de um sermão? A gente tem pelo menos aqui 14 divisões que você precisa internalizar ou então aqui, ó, montar esse esqueleto aqui na sua mente quando você for preparar um sermão. Não se preocupe se você não tem uma caneta para anotar agora. Esse material ele vai ser disponibilizado lá no nosso grupo do WhatsApp em formato de PDF para você recapitular, para você ler, para você sempre estar buscando lá as informações que a gente está passando aqui. O vídeo também que está sendo gravado vai ser disponibilizado lá no YouTube para que você possa também sempre recapitular e ver aquilo que foi falado aqui e colocar em prática ao você elaborar, a você confeccionar o seu sermão. Então, a primeira parte de confecção de um sermão seria o tema. Você tem que saber escolher um tema. Tema
não é assunto, não é título, não é tese, é um tema. E o que é um tema? Nós trabalhamos com diversos temas. A Igreja Adventista mesmo, ela tem em seu calendário eclesiástico, todo primeiro sábado do mês, a mensagem ela deve ser apresentada dentro do tema missionário. Então, os temas missionários, eles são apresentados sempre no primeiro sábado de cada mês. Mordomia no terceiro sábado, não sei, depende do calendário do campo eclesiástico. Mas o que você deve prestar atenção, primeiramente, ao elaborar um sermão, é ter o tema sobre o que eu quero falar, sobre que tema eu quero hoje confortar, fortalecer, levar essa mensagem ao meu auditório. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Volta de Jesus é um tema? Sim, é um tema. Milênio é um tema? Sim, é um tema. Morte é um tema? Sim, é um tema. Mas se a gente pegar esses 3 exemplos que eu coloquei aqui de tema, volta de Jesus, milênio e morte, todos eles vão te dar um leque muito grande de assuntos para você poder apresentar. Então, o tema ele é escolhido primeiramente. Aí só depois que você escolhe o tema, e eu vou escolher aqui um como base para a gente poder, então, ao ponto que a gente for apresentando aqui esse esqueleto, nós vamos, então, estar sempre enxertando alguma coisa desse tema que eu vou sugerir. Eu vou ficar com o último que eu falei, morte. Morte é um tema. Então, se você vai falar sobre a morte é um assunto muito amplo, entendeu? Esse tema. Então, você vai fazer o quê? Vou pegar esse tema. O tema é morte, e agora eu vou pegar, então, agora o assunto. Eu vou falar sobre que assunto nesse tema da morte. Eu posso dizer assim, estou criando aqui, tá bom? Estou criando aqui esse sermão com vocês agora a respeito desse tema da morte. Eu poderia falar que o assunto que eu vou falar hoje para a igreja sobre a morte é: para onde vão os mortos? Pronto, esse é o assunto. Para onde vão os mortos? E agora, dentro desse assunto, eu tenho que criar uma tese. Essa tese é a tese que vai me acompanhar durante todo o processo do sermão, a tese. Porque a tese eu vou defender para onde vão os mortos. E eu poderia dizer o seguinte na minha tese: todos que morrem vão para o inferno. Todos que morrem vão para o inferno. Olha, isso já deixa já o meu auditório já com a orelha em pé, curioso. Os 3 primeiros minutos, só em eu ter feito agora essa tese, todos que morrem vão para o inferno, eu vou ter que defender essa tese, e aí eu vou ter que ter um conhecimento um pouquinho mais para dizer que essa palavra inferno, ela não significa aquilo que nós entendemos na nossa linguagem aqui ocidental. Porque a ideia ocidental que a gente tem de inferno é que é um lugar onde tem fogo, onde tem o diabo com um tridente, e onde todo aquele que fez o mal, todo aquele que não teve nenhum compromisso com Deus, ele vai para o inferno. E lá o inferno é o largo de fogo, onde o diabo está aguardando ele com um tridente para tucar ele. É essa imagem que nós temos de inferno. Mas a palavra inferno, tártaro, a palavra para inferno é sepultura, lugar onde jaz os mortos, sepultura. Então, eu posso dizer no meu assunto sobre para onde vão os mortos, a minha tese é que todos que morrem irão para a sepultura, irão para o inferno. Agora, a argumentação é algo que eu vou agora ter para poder preencher o meu sermão. A argumentação, depois eu vou ter o texto central, depois a palavra-chave, e somente depois que eu tenho a argumentação, o texto central, a palavra-chave, é que eu vou escolher um título para esse sermão, que é um tema sobre a morte, e que o assunto é: para onde vão os mortos? E a tese é que todos os que morrem
irão para o inferno. E agora eu vou criar o título do sermão. Nós vamos deixar para poder falar desse título um pouquinho lá na frente. Agora que a gente já fez esses 7 primeiros passos, nós vamos começar agora com o esqueleto do sermão, que é a introdução. A introdução. Depois da introdução, nós temos o corpo do sermão. Deve ter sempre uma ilustração coerente com aquele meu tema, aquela minha tese. Conclusão, apelo, fazer jus às referências que eu usar e o estilo. Nós vamos ver agora todos esses 14 pontos que eu falei detalhadamente a partir de agora nas próximas lâminas, e você preste bem atenção, e se tiver alguma pergunta, vá anotando aí, para no final a gente poder dirimir, a gente poder responder de acordo com o que nós estamos apresentando. Então, o que é o tema? O tema é a matéria que vai ser discutida no sermão. É a primeira coisa a ser considerada. Agora, cá para nós aqui, quando você preparava um sermão, a primeira coisa que você buscava era o texto bíblico, não é verdade? Só que o texto bíblico, você vai buscar um texto bíblico para apresentar o sermão, mas vou escolher esse texto aqui e vou pregar sobre isso. Sabe o que acontece? Você faz uma mistureba só. Você pega um texto bíblico, e vamos pegar aqui um texto aqui sobre amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna, tal, João 3,16. Aí você vai falar sobre o amor, e esse amor, ele é um tema, o amor é um tema. Só que, assim, ele é muito amplo e você acaba misturando, falando do amor de várias formas e tal, e misturando todo um conteúdo que não é aquilo realmente que o texto estava dizendo. Não é, às vezes o texto não é aquele tema que você está apresentando. Então, o tema é a matéria que vai ser discutida no sermão, e essa deve ser a primeira coisa a ser considerada. Então, você já sabe que o tema são diversos. A gente deu um exemplo no início de milênio, volta de Jesus. Estamos aqui com um exemplo da morte, mas tem saúde, tem educação, e são muitos os temas que a gente pode apresentar para a igreja através de um sermão. Agora, o que é o assunto? O assunto é a parte do tema que se pretende pregar. Então, o assunto é apenas a parte do tema que se pretende pregar. O pregador ele precisa saber como vai apresentar o sermão, o que vai apresentar através do sermão, ou seja, o assunto é o conteúdo que será apresentado. Então, a gente escolheu o tema morte, e agora o meu assunto é para onde vão os mortos. E eu tenho que apresentar agora para o meu auditório este assunto. E eu não posso misturar, eu não posso pular as etapas. Eu tenho que ficar dentro deste assunto. Próximo passo no esqueleto de um sermão, além do assunto, depois de você ter encontrado, você vai partir para a análise do tema. E o que é isso? É o exame das partes que constituem o tema, a análise. E você vai ver isso bem aqui agora, como é que você faz essa análise. Pronto. Pegue essa visão aqui agora, tá bom, meu irmão? Você está vendo aqui organizado de maneira com as letras de A a G, e quando você for fazer a escolha de um tema, lembre-se sempre de fazer a análise do tema. E como é que eu faço isso, essa análise do tema? Pronto. Primeiro, letra A, forma. Como se apresenta? Como que se parece? Então, o meu tema é sobre a morte. Então, como que se apresenta a morte? Com o que ela se parece? E olha que eu tenho texto bíblico para me responder isso e reforçar essa minha análise do tema. Eu posso dizer que a morte, ela se parece com o sono. Porque quando a pessoa está morta, é comparado a uma pessoa que está dormindo, não sabe nada do que está acontecendo ao redor dela. Letra B, eu vou fazer uma análise do meu tema dizendo qual é a natureza do meu tema.
o que é? Do que é formado? E sabe, eu também tenho resposta para isso. Eu tenho um embasamento mostrando que a natureza da morte é que nós fomos formados do pó da terra. A natureza da morte é uma junção de pó da terra, mais fôlego de vida que Deus soprou nas narinas do homem, e ele tornou-se uma alma vivente. Então, o que é a morte? A natureza da morte é menos fôlego de vida, que é igual a pó da terra, que vem a ser morte. Porque a vida é pó da terra, formado um boneco, com o sopro de vida, fôlego que Deus soprou nas narinas do homem, ele tornou-se, passou a ser uma alma vivente. Então, eu posso dizer que a natureza é que o homem foi formado, a morte é uma natureza o quê? A forma formada do pó da terra. E qual é a estrutura? Como suas partes estão dispostas? E aí, a gente vai mostrar que a estrutura é que Deus ele fez um boneco perfeito. Tinha músculo, tinha orelha, nariz, mas era só um boneco de barro. E é dentro dessa estrutura do que é a morte, eu posso dizer que Deus ele fez ali apenas um boneco, mas faltava uma parte. E qual era a parte? Para esse boneco vir à vida? O fôlego. Então, a morte é menos esse fôlego. Qual é a origem? De onde veio? Quem produziu? Veio do pó da terra. Quem produziu? Deus. Quando disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só que Deus não fez o homem para morrer. A morte é uma consequência do pecado. A qualidade, utilidade, aparência, valor. A aparência. Nós temos a aparência. A gente já fez isso lá na frente, quando a gente falou que o que a morte se parece? Ela parece com sono. Qual é o valor? Não tem um valor para mensurar a morte. Então, a função, para que serve? A morte, ela é uma consequência do pecado. A morte nos mostra que somos pecadores e que todo aquele que peca deve morrer. A consequência do pecado é a morte. Semelhança, finalidade. Qual é a finalidade? A finalidade da morte, qual é a finalidade? A finalidade da morte é mostrar que todo aquele que morre em Cristo Jesus, ele pode um dia ressurgir para a vida eterna. Então, eu já tenho aqui uma base, só eu fazendo essas perguntas, eu consegui já responder, preencher a minha tese e a minha argumentação. Então, o que é uma tese? Tese é uma declaração contendo uma proposta de discurso, de discussão sobre o assunto. Vou dar um exemplo aqui. Essa tese, ela pode ser afirmativa, ela pode ser negativa e ela pode ser interrogativa. É a forma como o tema vai ser discutido. Cada assunto do tema é escolhido e ali colocado aquela tese para que venha sempre sendo reforçada essa tese na mente do seu auditório, daqueles que estão te ouvindo. Vamos lá, um exemplo de tese. Vou criar aqui agora um exemplo aqui de uma tese do meu sermão. A minha tese seria o seguinte. Eu falei lá que o assunto é sobre para onde vão os mortos, né? Para onde vão os mortos? E a minha tese seria assim. Todos que morrem têm um destino final? Seria uma tese. Eu vou apresentar isso. A morte é o fim de todas as coisas? Olha, tá vendo que eu já transformei a minha tese em uma interrogativa? Eu estou perguntando, a morte é o fim de todas as coisas? Se eu fosse fazer uma tese afirmativa, eu faria assim. A morte, ela não é o fim de todas as coisas. A morte, para aquele que crê em Cristo Jesus, tem vida.
Então, você cria essa tese e vai reforçando em cada assunto, tópico do seu sermão, você tem que repetir essa tese e reforçar a tese que dá base ao seu assunto. Sempre que o pregador afirma, nega ou pergunta, ele se obriga a provar ou demonstrar ou esclarecer a sua proposição. Se a tese dele foi aquela pergunta que eu fiz, então eu vou ter agora que ter a obrigação de mostrar, entendeu? Através de demonstração, através de uma afirmação, eu vou mostrar ali o propósito daquela minha tese. Uma tese, ela exige sempre uma demonstração, então eu tenho que sempre demonstrar. Se eu disser assim, olha, a minha tese, a morte não é o fim de todas as coisas, estou afirmando, a morte não é o fim de tudo, eu posso dizer e usar uma demonstração que na vida de Lázaro ele morreu, mas não foi o fim, ele ressuscitou, e assim como Lázaro um dia ressuscitou, todos os que morrem irão ressuscitar também, se crê em Jesus, se for amigo de Jesus. Pronto, já deu uma demonstração através da morte de Lázaro. A própria morte de Jesus não é o fim de todas as coisas, porque ele ressurgiu. Eu posso usar a ilustração, a demonstração na vida de Moisés, e dizer, olha, Moisés, ele morreu, mas o Senhor o ressuscitou e levou para o céu. Então, a morte não é o fim de todas as coisas. A morte não é o fim de tudo, porque aqueles que creem em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. E assim como Moisés, ele morreu e foi para o céu depois ressuscitado, todos nós que um dia passarmos pelo dano da morte, iremos ressuscitar, iremos para o céu, como Moisés um dia foi. Mas e aqueles que não passarem pelo dano da morte? Irão como Elias, em vida para o céu. Então, a gente tem aí uma demonstração. Então, uma tese, ela exige sempre essa demonstração. Você vai defender a discussão, explicação, análise, prova e etc. desse tua tese. A tese é a forma como o tema vai ser discutido, como os assuntos serão apresentados, ou seja, a tese diz como o pregador vai analisar o tema. A tese, ela colabora com a unidade do sermão, mas um sermão, ele pode ter uma ou mais teses. Eu costumo colocar em cada tópico do meu sermão, eu coloco uma tese aqui na letra A, depois eu vou para outra argumentação na letra B, eu coloco outra tese, e assim eu vou colocando 3 teses, pelo menos, para reforçar, dar ali um reforço ao meu assunto, à minha argumentação. Muito bem, o que é argumentação? A gente está falando de argumentação, o que é argumentação? A argumentação é um conjunto de recursos que comprovam a tese. É a apresentação do conteúdo do sermão a partir do conhecimento do pregador. Por isso aqui Timóteo 2 diz que o pregador, o ministro da palavra, ele deve manusear bem. Então, para isso, você tem que ler, você tem que saber textos de cor, tem que saber essas histórias, como eu estou montando aqui esse sermão. Por quê? Porque eu já tenho um conhecimento de alguns assuntos sobre a morte, então está sendo fácil para mim montar aqui com vocês essa mensagem, esse sermão sobre a morte. Eu não tenho nada escrito aqui, estou montando com vocês agora. Mas por quê? Porque eu já tenho um certo conhecimento da palavra, sei alguns textos que dão embasamento à minha tese, e isso vai me ajudar na minha argumentação. Então, o que é a argumentação? É um conjunto de recursos que comprovam a tese. É a apresentação do conteúdo do sermão a partir do conhecimento do pregador. Por isso que nós temos que manusear bem a palavra, ler a Bíblia para poder apresentar um bom sermão e ter facilidade em preparar e apresentar o sermão. É fácil achar temas e formular teses para o sermão. O difícil é encontrar argumentos que possam justificá-los. Um pregador ele pode ser avaliado como ruim, medíocre, regular, bom, excelente, na medida em que ele tem conhecimento e sabe trabalhar as argumentações. Então, um pregador, eu posso afirmar para você aqui, reafirmar, que um pregador ele tem que manusear bem a palavra, ele tem que ter conhecimento da palavra, ele tem que ter conhecimento para poder ser avaliado
como um pregador excelente. Conheça a palavra, conheça aquilo que você escolheu como tema, como assunto, então você vai conseguir persuadir, como disse a palavra, não disse homilética, né? A arte de persuadir o seu auditório, o seu ouvinte. Muito bem. Aí só então, depois que você passou por essas partes da tese, do tema, do assunto e tal, é que você vai escolher um texto central. É um verso da Bíblia, sobre o qual será construído a argumentação, deve ser um ponto de partida e a referência central da argumentação, esse texto. Então, para falar sobre os mortos, eu poderia usar aí um texto lá de Lázaro, que Jesus ressuscitou Lázaro, falar da morte. Lázaro não sabia de nada, depois de estar 3 dias lá na sepultura, no inferno e tal. Lembra que eu falei que todos que morrem vão para o inferno? Então, Lázaro estava lá no inferno, na sepultura, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Então, se o inferno fosse realmente um lago de fogo, onde o diabo ele está perturbando com o tridente, tutucando a pessoa que chega lá, Lázaro ele poderia falar disso. Mas se Lázaro era uma pessoa tão boa e ele tivesse ido para o céu, Jesus não precisaria trazer ele de volta na ressurreição. Então, Lázaro também não estava no céu e nem estava no inferno. Por quê? Lázaro dorme, foi o que Jesus disse. Estou indo para despertar, ele dorme, porque Jesus mesmo comparou a morte com o sono. Então, eu pegaria esse texto e tornaria esse texto meu texto central para argumentar, dar base ao meu assunto, e ali eu teria já um sermão com um texto central para falar sobre para onde vão os mortos. Então, Lázaro foi para onde? Todos os que morrem, queridos, vão para a sepultura. Lázaro não estava nem no inferno e Lázaro não estava nem no céu. Pronto. A resposta está aí do meu assunto. Agora, a palavra-chave. O que é uma palavra-chave? É um termo ou uma frase que faz parte da tese. A palavra-chave é um termozinho, uma frasezinha que faça parte da sua tese. Se a minha tese é aquela que a gente acabou de criar, eu não anotei, eu posso até dar um relapso aqui e esquecer, mas eu falei que a nossa tese sobre a morte seria uma pergunta, né, que eu fiz. Eu não lembro agora a pergunta que eu fiz. Mas eu criaria uma palavra-chave aqui. Uma palavra-chave para falar sobre a morte. Já que a minha tese ela está falando sobre todos os que morrem vão para o inferno, então eu já pegaria aqui uma palavra-chave para poder sempre ficar na mente dos irmãos ali. A morte não é o fim de tudo. Palavra-chave. A morte não é o fim de tudo. Essa seria a minha palavra-chave. Seria um termo, uma frasezinha que faz parte da minha tese. A morte não é o fim de tudo. E o título? Agora é importante. O título do sermão? Tem que ter um título. Entendeu? Eu, quando vou pregar, eu falo, olha, hoje nós vamos falar sobre esse tema, a morte. E aí eu falo do tema e falo, e o assunto que nós vamos falar hoje, irmãos, é para onde vão os mortos? Mas e o título do meu sermão? Qual é o título do sermão? Então, o título é o nome que se dá ao sermão. É a última coisa que se faz. O pregador ele precisa saber como vai apresentar o sermão e o que vai apresentar. Aí ele, então, dá o título. E eu tenho exemplos aqui de alguns títulos que a gente vai argumentar e vai pegar aqui. Então, o que eu faço com o título? Eu faço uma classificação. Primeiro, meu título ele tem que ser atraente, ele tem que ser sugestivo, ele tem que ser interessante, tá bom? Também discreto, real, impactante. E aí isso chama a atenção do teu auditório quando você cria um título impactante. Eu lembro de uma vez que eu fui para um acampamento
eu tinha que apresentar uma mensagem para os jovens, juvenis, e aí eu peguei um título do sermão e disse assim, olha, hoje eu quero contar para vocês uma história de terror. Quantos gostam de filme de terror? Pois aqui na Bíblia tem uma história de terror. E eles ficaram, juvenil, né? História de terror na Bíblia, sim. E aí eu peguei o texto lá de Jeremias, aonde ele mostra para Jeremias um vale de ossos secos. Eu disse, imagina agora, Jeremias dizendo para aqueles ossos, profetizando ossos, se junte. E os ossos, ele começou a ouvir um barulho, blá, 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 e eram os ossos se unindo-se. E aí depois criou pele, carne, nervo, e agora já não era mais ossos, eram cadáveres. E depois passou a ser mortos-vivos. Então, você tem que classificar o seu título de maneira que seja atraente, sugestivo, interessante, discreto, real e impactante também. Olha aqui um exemplo de alguns títulos que a gente colocou aqui. Se eu estivesse falando sobre a viúva pobre, a riqueza de uma viúva pobre, seria o título. Mulher que tenho eu contigo, uma pergunta que Jesus fez. A morte da morte na morte de Cristo. Olha aí, falando sobre a morte, olha aqui. A morte da morte na morte de Cristo. Após a morte, o que existe? Eu já tenho um tema, que é morte, eu já tenho um assunto, que é para onde vão os mortos, e o título do meu sermão poderia ser esse aqui. Após a morte, o que existe? Vocês entenderam, né? Estão compreendendo? Muito bem. A introdução é a parte do sermão que desperta o interesse e prepara o ouvinte para entender o tema. A introdução pode ser classificada em direta, interrogativa, textual, dramática e assim por diante você vai usar a tua criatividade. Eu introduziria esse sermão a respeito dos mortos e usando esse título aqui, após a morte, o que existe? Eu diria para o meu auditório assim, certa vez, um taxista pegou, em uma noite de chuva, uma senhora na porta de um cemitério e deixou até em sua residência. Como estava chovendo e ela não tinha o dinheiro ali, disse que o dinheiro estava em casa, ele emprestou o guarda-chuva. E como ela se demorou a voltar, ele foi embora e resolveu voltar no dia seguinte. No dia seguinte, ele volta àquela casa onde deixou aquela senhora, bate na porta, uma pessoa atende. E agora, a pessoa que atende pergunta o que ele desejava e ele diz, olha, eu vim aqui para receber a minha corrida de táxi e pegar o meu guarda-chuva que eu emprestei para uma pessoa que eu deixei aqui na noite passada. E ela diz, não, mas não tem ninguém aqui, é eu e meu esposo. E aí ele olha entre a porta meio aberta, um quadro, e ele diz, olha, é aquela pessoa ali que eu deixei aqui ontem à noite. E aí a pessoa olha e diz, olha, mas aquela ali é minha irmã, que já morreu há 10 anos atrás. E ontem completou 10 anos que ela morreu. E aí? A pergunta é, após a morte, o que existe? Existe um fantasma? Realmente nós temos uma alma que se desprende do nosso corpo quando morremos? O que aquele taxista viu? Realmente era a pessoa que tinha morrido há 10 anos? Ou será que eram espíritos disfarçados? Porque o inimigo, ele disse isso para Eva lá no Jardim do Éden, quando ela comeu do fruto, e a morte passou a fazer parte da nossa vida, porque diz que do dia em que ela comesse do fruto, por certo morreria. E o diabo, ele tenta sustentar essa mentira até hoje, dizendo as mesmas palavras que ele disse para Eva lá no jardim, por certo não morrerás. E ele tenta sustentar essas mentiras hoje a respeito da morte, através de filmes como Ghost, do Outro Lado da Vida, através de histórias como essas, em que a pessoa aparece para outra. O que é isso?
Após a morte, o que existe? Para onde vão os mortos? Então, essa seria a minha primeira introdução, e aí eu começaria a partir para o corpo do sermão, daquele jeito que eu falei para você, A, B e C, e a parte que desenvolve agora a apresentação do assunto, esse corpo. É uma parte que vai desenvolvendo passo a passo a apresentação do assunto que você escolheu. Então, os conteúdos devem ser apresentados de modo que cada parte complementa a parte anterior. Faça uma ponte, né? Dentro de uma ordem lógica, promovendo o entendimento do assunto. Se eu estou falando sobre aqui para onde vão os mortos, eu poderia fazer no tópico 1. Os mortos vão para o inferno? A pessoa que morre, ela vai para o céu? Para onde vão os mortos? O que acontece depois da morte? E aí eu vou construindo ali o meu sermão e dando a argumentação para este assunto que eu escolhi. Agora é importante que você use ilustrações. Agora, muito cuidado com histórias inventadas. Conte histórias que realmente façam sentido, conte histórias bíblicas sobre a morte. Aquela mulher que vinha chorando e a filha estava sendo conduzida ali no esquife, e Jesus parou e tocou e disse para a menina reviver. Então, a morte não é o fim de todas as coisas. Jesus, ele tem o poder de ressuscitar aquele que morre em Cristo Jesus. Jesus, ele tem o poder de ressuscitar. Por isso, então, a morte não é o fim de todas as coisas. Está vendo? Eu estou fazendo aqui uma conversação, a homilética, a homilia, conversando com você, já montando o meu sermão e pregando ele. A ilustração, o que deve ter numa ilustração? O que usar numa ilustração? Clipes interessantes, apropriadas, coerentes com o tema, com o culto, com o auditório e assim por diante, etc. A ilustração não deve ser muito longa, deve ser uma ilustração curta e breve. Ela deve ser uma ilustração clara e simples para que possa reforçar a tua ideia. Mas eu vejo muitas pessoas contando mais história e usando um texto para reforçar a história, em vez de a história reforçar o texto. Por isso que deve ser curta, breve, clara e simples, e coerente com aquilo que você está colocando como assunto a ser discutido. A conclusão nada mais é de que uma síntese, um resumo ali, que lembra os pontos mais importantes em resumo do sermão. É um resumo do que você pregou ali. Aí você vai pegar os pontos mais importantes que impactaram, que era partes da tese ali tua, e você vai relembrar. E aí você vai fazer uma pequena síntese ali, uma relembrança daquele assunto, para que o teu auditório possa, então, ficar compenetrado naquela mensagem. Então, entenda, é uma síntese que lembra os pontos mais importantes, é um resumo do sermão que apela à razão, à inteligência, para que o ouvinte se decida perante sua consciência e Deus. Você apresentou o tema, você apresentou o assunto, tem o título, tem uma argumentação. Então, essa conclusão vai levar esse teu ouvinte, o teu auditório, a decidir perante a sua consciência e Deus. E ele vai dizer, realmente agora eu aprendi, eu creio que não existe inferno, inferno é sepultura para onde todos irão, que a morte não é o fim de todas as coisas. Jesus, ele ressuscitou Moisés, ressuscitou a menina do esquife, ressuscitou Lázaro, e ele pode ressuscitar também aqueles que morrem em Cristo Jesus. Você pode, então, fazer sempre essa recapitulação do que você falou durante todo o seu sermão, e isso a gente chama de conclusão. Agora, ao apelo, o que é o apelo? O apelo é um convite para o ouvinte participar do banquete espiritual que foi servido. É a oportunidade para que o ouvinte saia da posição de espectador do seu sermão para a posição de participante no plano da salvação. Então, meu querido, faça apelo.
Como é que se faz um apelo? Um apelo ele deve ser feito de maneira progressiva. Eu costumo usar pelo menos 2 frasezinhas para começar a fazer o meu apelo. E eu faço um apelo dessa maneira aqui. Eu vou fazer um apelo agora aqui para vocês que estão aqui participando, para você que está aí no YouTube assistindo, para você que está assistindo agora essa gravação, eu faria desse jeito. A morte, ela não é o fim de todas as coisas. Você compreendeu o que Jesus deseja para a sua vida? Lhe dar vida? Apesar do inimigo ter introduzido a morte aqui neste mundo, nós não fomos feitos para morrer. Mas você compreende o que Deus está falando para você nesta manhã, nesta noite, não importa. Você entende o que Deus deseja para a sua vida? Você está compreendendo? Está fazendo sentido o que a gente está falando aqui? Quantos entenderam o que Deus deseja para a sua vida? Eu posso ver a sua mão erguida? Amém, louvado seja Deus, porque você entendeu aquilo que Deus está mostrando aqui a respeito da morte. Sabe, o inimigo não vai mais enganar você. Se aparecer alguém, um ente querido que morreu e aparecer para você, você vai saber que aquela pessoa não é o teu ente querido. Portanto, eu quero orar por você, para que você não seja enganado. Você pode ficar de pé para me orar por você? Você que ficou de pé e deseja que eu ore por você, não gostaria você de vir aqui à frente? Venha. Venha à frente para que eu possa orar por você, aqui de perto no altar do Senhor. E Deus veja a tua decisão, que você deseja piamente em seu coração não ser enganado e fazer parte daqueles que, mesmo que passe pelo dano da morte, irão ressuscitar para uma vida eterna com Cristo Jesus. Você aceita isso? Vem à frente. Sabe, é um apelo progressivo. Primeiro eu fiz perguntas se ele estava entendendo, se ele compreendeu, se fazia sentido, pedi para levantar a mão, pedi para ficar de pé, depois eu chamei, vem à frente. Fica muito fácil fazer apelos progressivos. O apelo é a parte do sermão que conduz o ouvinte a uma ação. É a exteriorização de uma atitude, de uma relação com as boas novas. O apelo ele deve ser motivado, ele deve ser confortador, promover sempre ações positivas. Agora, presta atenção, isso você não deve fazer no apelo. O que deve evitar-se no apelo? Rotina. Rotina. Venha, meu irmão, vem aqui. Venha que eu quero orar por você. Fique aí de pé. Vamos ficar de pé. Não, faça apelo que fale ao coração da pessoa onde você pedir. Não insista, porque às vezes você pode constranger o teu auditório. Venha, irmão, levante, por favor, venha aqui à frente, é você mesmo, venha. Venha, irmão. Não negue, não, Jesus está te chamando. Cuidado com esse tipo de apelo, porque pode estar constrangendo a pessoa. Falta de objetivo, tem que ter objetividade, o apelo. Às vezes a gente fica ameaçando. Se você não quer ficar de pé, irmão, é como muitos daqueles que rejeitaram Jesus. Não rejeite Jesus, olha aí a ameaça. Se você o rejeitar, ele também te rejeitará. Então, esses apelos cheios de ameaça, muitas vezes não funcionam. Não é este tipo de apelo que eu quero que você aprenda. Evite isso. Artifício astuciosos, né? Olha, aquele que deseja aceitar a Jesus, fica de pé, porque eu quero entregar aqui um presente para você. Para, isso é astúcia, a arte de enganar a pessoa sem ser percebido, sem a pessoa perceber. Isso é a arma do inimigo, a astúcia. E às vezes as pessoas fazem um tipo de apelo astucioso, leva uma lembrancinha, leva um negócio, olha aqui, todo aquele que levantar vai ganhar aqui vem aqui à frente, vai ganhar essa lembrancinha aqui, esse marca-página, isso aqui. Não, não é isso que Deus quer. Deus deseja falar, o Espírito Santo deseja falar o coração daquela pessoa e está usando você como instrumento para que você faça um apelo concreto que fale realmente ao coração da pessoa. Cuidado com apelos longos.
Tá? Às vezes eu vejo pastores no tanque batismal fazendo apelos longos. Eu sei que ainda tem mais uma pessoa aqui para vir à frente. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você no seu coração. Não deixe que o Espírito Santo, o inimigo, te prenda aí nesse banco. Levante e tal, e fique insistindo. Vamos cantar uma música, e canta a música, e a pessoa terminou de cantar a música, em vez de ele orar, ele continua apelando e apelando. Eu sei que ainda tem mais uma. E às vezes o apelo fica longo, fica quase do tamanho do sermão. Cuidado para não ser dúbio o seu apelo. Falar uma coisa, depois falar outra, contrária àquilo que você falou primeiro. Ok? Então, vamos lá. Quais são as vantagens de um apelo? Permite que o pregador avalie seu trabalho. Se foi claro, objetivo, convincente, a sua mensagem, eles vão atender o seu apelo. E sabe quais são as vantagens de fazer apelo? É que vai dar ao ouvinte a oportunidade de se manifestar sobre o que ouviu, além de promover a oportunidade de participar do culto, ou seja, ao responder ao apelo, ele dialoga com o pregador e com Deus. Que coisa maravilhosa, né? Portanto, o apelo deve fazer parte do seu sermão, da sua homilética. Muitos defendem a ideia de que o apelo pode ser dispensado em muitas ocasiões e, por esse motivo, não deve ser considerado como parte do sermão. Mas o apelo é parte do sermão. Por que que o apelo é parte do sermão, meu amigo? Porque está aqui, ó. É a parte do sermão que conduz o ouvinte a uma ação e a exteriorização de uma atitude em relação às boas novas que você apresentou. Portanto, lembre-se de colocar no esqueleto do teu sermão o apelo. Ok? Agora, referências. Se você fez uma ilustração, se você fez uma menção a algum texto do Espírito de Profecia que deve conter pelo menos um ou dois textos do Espírito de Profecia no seu sermão, então, essa parte da referência é a parte do sermão que apresenta os autores que emprestaram ali as suas ideias para defender a sua tese. Você pode ter falado sobre sua tese, né? E ali você encontrar um texto do Espírito de Profecia, ou, quem sabe, um outro autor, uma frase de um livro que dá base ali ao teu pensamento, à tua ideia que você tentou transmitir, e você não pode negar a fonte, a referência de onde você tirou aquela frase, de onde você tirou aquele conceito ali. Todo pensamento citado direta ou indiretamente no contexto do sermão deve ter o seu autor nas referências. Você deve falar do autor. E como é que eu falo isso? Eu digo citando, olha, uma escritora norte-americana no livro Desejado de Todas as Nações, na página tal, fala sobre Lázaro que foi ressuscitado. E aí, lê o texto ali que embasa a tua ideia. Então, lembre sempre de fazer juiz às referências e valorizar ali o autor da qual emprestou para você aí a ideia e o pensamento para você defender a sua tese. Gente, a gente fica por aqui. Esse foi o último slide, falando sobre o apelo, a tese, ok? Nós estamos finalizando aqui. Espero que você tenha entendido. E eu não sei se você tem alguma pergunta para fazer agora. Eu vou deixar que você abra o seu microfone agora. Faça aí perguntas e a gente vai encerrar prometendo voltar na próxima sexta-feira aqui com outro tema ainda, falando sobre como preparar e apresentar sermões, ok? Eu vou deixar para você hoje no grupo um esqueletozinho para você montar o seu sermão com todos esse passo a passo que a gente falou, desde o tema até o último, o apelo, ok? Então, eu vou abrir agora aí, pode falar um pouquinho aí, o que que vocês acharam? Diga para mim aí qual foi a impressão que você teve, fez sentido para você essa explicação, esse enriquecimento aí? Você tinha noção de que era assim que preparava um sermão? Fale aí para mim aí, faça a pergunta e me dê a sua impressão. Pode falar. Bem, se não tiver nenhuma pergunta, se eu fui um exímio professor aqui, realmente você entendeu tudo, então, parabéns. Pode falar, Hélio. Valeu.
Foi bem interessante, realmente foi bem explicativo. Essa forma técnica eu não usava, mas de uma forma geral, meus sermões ele pega um pouquinho de tudo isso aqui, né? A questão do apelo, tinha até uma pergunta no final, mas você até respondeu, né? Se o apelo ele é necessário ou não. Porque às vezes a gente está pregando para irmãos e a gente não vê a necessidade de um apelo, né? Todo mundo ali tá inteirado do assunto, a gente não vê aquela necessidade de fazer um apelo para irmãos. A gente às vezes acha mais interessante quando tem pessoa de fora, não é isso? Tem Verdade. amigos, visitas, faz um apelo. Mas a formulação do sermão, achei bem interessante, essa parte técnica de você seguir, né, esses tópicos aqui, né, o tema, o assunto. Sempre, quando eu faço sermão, eu sigo isso aqui. Primeiro eu escolho o tema. Aí, dentro do tema, eu vou atrás dos textos bíblicos para fazer uma explanação, fazer uma análise. Então, assim, apesar de eu nunca ter pegado de uma forma técnica, como você botou aqui, mas eu acho que não está muito distante, né, disso aqui. Foi muito bom, porque esclareceu, ajudou bastante, né? Pronto, que bom, Hélio. Essa questão aí de formar um sermão e tá dentro do tema. Eu não gosto de fugir do tema do sermão. Às vezes só tá no tema ali, foge, né? Eu É gosto de estar verdade, ali, eu eu começar vejo no muito tema. isso. O pregador ele vai falar sobre morte, daqui a pouco ele está falando sobre o céu. Entendeu? Às vezes aí faz uma ilustração, um texto já foge um pouquinho, né? Foge Eu do. gosto de estar dentro do assunto, para não fugir, né? Mas foi muito bom sua explicação aí, isso Muito bem, nós foi muito temos bom. outra aula em outro momento, na próxima sexta-feira, dando continuidade. A gente vai falar ainda, anunciar aí no grupo do WhatsApp. Vou mandar um formulário para você já pegando essas ideias aí dos 14 passos aí, né? Só chega a 14, a 12 passos lá. Porque o estilo vem do pregador, né? O estilo é ele que sabe como é que ele vai apresentar o sermão no estilo dele. É uma coisa mais pessoal o estilo, né? Mas a gente fica por aqui, obrigado por você ter assistido aí, acompanhado. Você que não assistiu agora ao vivo, mas está assistindo a gravação aí através do YouTube. Eu sou o Edielson Assunção, essa aqui é a Universidade de Líderes, sempre trazendo aqui algo para você melhorar o seu serviço, né? A sua missão aí de pregar o evangelho e abreviar a volta de Jesus. Nosso objetivo aqui é capacitar, é transmitir informação. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe no restante aí dessa noite de sexta-feira, né? Já início das primeiras horas de sábado para nós, que entendemos que já é noite de sábado. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este momento de compartilhamento de conhecimento, que possamos absorver tudo aquilo que foi falado aqui, colocarmos em prática, que o Senhor nos ajude a fazer desses instrumentos aqui algo que nos ajude a apresentar de maneira mais eficaz para o nosso auditório, nossa igreja, sermões que falem ao coração. Nós pedimos a tua unção e pedimos para que o Senhor nos ensine, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos que estão aí assistindo, a você que está assistindo através do YouTube. Que Deus os abençoe até a próxima sexta-feira aqui através do Zoom e aí através do canal do YouTube Universidade de Líderes.